na, na conferência lá, né? Bom, eu acho que, passado o susto, aí podemos começar. Eu vou aqui resgatar o e-mail do Vitória. Então, nós estamos aqui para fazer o lançamento de 3 livros, né? Livros que são bastante importantes aí, que tratam sobre a temática da imigração dos ucranianos, né? Então, o primeiro livro, Ucrânias do Brasil, é um livro que celebra os 130 anos da imigração ucraniana no Brasil, né? Que no decorrer de mais de um século, a cultura ucraniana se fez presente no Brasil, tradições culturais que se perpetuam de geração a geração e se reinventaram ao longo do tempo para celebrar os 130 anos da chegada dos primeiros imigrantes ucranianos em solo brasileiro. Os autores, Diego Antonelli, Andrei Roma e Talita Seniuk, escreveram o livro Ucrânias no Brasil, 130 anos de cultura e tradição ucraniana, e foi publicado pela editora Máquina de Escrever. A obra conta com o prefácio do presidente da representação central ucraniano-brasileira, Vitório Suruchuk, e é dividido em 5 capítulos. Primeiro, focando o processo histórico da imigração, registrando as 3 grandes ondas migratórias, final do século XIX, pós-Primeira Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial, as dificuldades da adaptação no Brasil, as perseguições durante o período do Estado Novo, de 1937 a 1945, e no segundo capítulo registra os principais elementos étnicos da cultura, como o artesanato, gastronomia, religiosidade e festas típicas. O terceiro capítulo registra, a partir de pesquisas históricas, como se deu a perpetuação cultural dos imigrantes que chegaram na primeira onda migratória e as dificuldades e os preconceitos enfrentados. O quarto capítulo, por sua vez, demonstra que a maneira como os ucranianos chegaram ao Brasil após as 2 guerras mundiais, mantiveram suas tradições e foram se adaptando gradativamente ao solo brasileiro. E, por último, no quinto capítulo, traz um glossário cultural explicando termos e principais costumes dos ucranianos que são mantidos aqui no Brasil. Então, é um olhar para o passado que nos faz entender o nosso presente e ajuda a projetar o futuro. Esse é um dos principais objetivos do livro. É o que ressalta o autor Diego Antonelli. Aí tem a descrição da ficha técnica. Só um instantinho, deixa eu verificar aqui. O Vitório está de volta aqui. Aí, Vitória, agora estamos escrevendo com a câmera e tudo. Eu vou prosseguir na leitura aqui do livro. Outro livro é A Aventura Brasileira. O aliciamento de imigrantes ucranianos, olhando hoje, 130 anos depois, pode parecer um acontecimento comum, tanto no Brasil quanto na Ucrânia, mas não foi. Na Ucrânia, provocou nos camponeses uma comoção cheia de esperanças, culminando no Brasil um grande desespero, né? No Brasil, bem ao contrário, eles acabaram entrando num desespero ao se deparar com a realidade que encontraram aqui. No desespero com a falta de mão de obra agrícola, com a abolição da escravatura, encheu o governo brasileiro e os coronéis fazendeiros de esperanças de voltar a ter quem trabalhasse quase de graça e quem produz alimentos. O livro Aventura Brasileira descreve o dia a dia de uma dessas viagens de navio dos imigrantes para o Brasil, tal como aconteceu sem ficção e sem sua fixação no Brasil. O autor é Andrei Yakovlevich Tchaikovsky, que é formado em Filosofia e Ciências Jurídicas, né, autor de mais de 30 obras, e a tradução é do nosso convidado que está aqui presente na sala, o senhor Emílio Galdeda. Foi publicado pela editora do Chaim. E, por último, A Vila do Sem Juízo, que além do governo brasileiro, das companhias de navegação e de seus aliciadores,
os donos de botequins da aldeia, os próprios camponeses, ninguém mais era a favor da imigração. O clero desencorajava, os professores não incentivavam, os presidentes da aldeia nem queriam emitir documento. Os remanescentes feudos latifundiários temiam perder a mão de obra quase servil. Até a intelectualidade literária levantou seu protesto. O livro A Vila de Sem Juízo satiriza caprichosamente a falta de juízo nas aldeias ucranianas de então. O autor é Seder Vorobhevich, 1836-1903, que estudou no Conservatório de Viena, era professor de música, escrevia e publicava em ucraniano, alemão, romeno, poemas, narrativas, novelas românticas e realistas. Tradução também é do nosso convidado Emílio Laudeda e publicado também pela editora do Chaim. Então, esse é um breve resumo, né, das obras que estão sendo lançadas aqui. E eu gostaria agora que o Vitório Sorochuk, né, que fomos brutalmente interrompidos, né, Vitório, no seu discurso, no meio do seu discurso. Eu gostaria que você prosseguisse aí com o seu discurso, né, antes de passar a palavra para os autores, para que cada um deles nos brinde com a sua narrativa. Eu acho que, não sei se todos os que estão agora estiveram, então eu vou repetir mais sinteticamente, né, o que falei e o que eu falo. Como presidente da representação central e alguém que está vinculado à vida da comunidade ucraniana há muitos e muitos anos, né, é um momento de grande emoção e de muito significado, porque o livro, obra de Diego Antonelli, Andrei Choma e Talita Seniuk, eles vêm registrar o que a cultura brasileira deixou e está presente como patrimônio cultural brasileiro. Hoje é uma cultura que tem origem na Ucrânia, mas é já um patrimônio cultural brasileiro. E, nesse sentido, eu gostaria de agradecer os três autores pela enorme contribuição que estão dando àquilo que ontem nós vimos, que é dar visibilidade a uma comunidade que está presente no sul do país para todo o Brasil. E, ao mesmo tempo, fazer um registro histórico daquilo que trouxeram nossos bisavós, avós e pais da Ucrânia. Por outro lado, como eu disse, esse grande e genial Emílio Laudeda, que ao lado da Vira Volk, são os dois que têm a capacidade de traduzir literatura e poesias da língua ucraniana para a língua portuguesa, uma pessoa de alta capacidade e que tem um bicho carpinteiro, já aposentado, no alto da sua terceira idade, não para de traduzir obras. E isso, eu acho, é uma contribuição importante, um legado importante que o Emílio Laudeda está trazendo para não só a comunidade ucraniana, para todos os brasileiros. E esses dois livros, eles mostram a realidade lá na Ucrânia, enquanto que o livro de Diego Antonelli, Talita e Andrei Choma mostram o que ficou presente daqueles que vieram, com ilusões ou não, com certeza ou não. E hoje é até discutível, né? E nós celebramos hoje o 100 anos da imigração ucraniana. A história da Ucrânia é trágica, é um território com mais de 7.000 anos de lutas e de guerra para sobreviver. Me impressionou um dia em Kiev, vendo as pessoas da terceira idade dentro do metrô, todos dançando, bailando, e aquela alegria imensa. E aí você, quando pela razão, você olha a história
do século XX, entre 1905 e 1945, a Ucrânia perde 1/3 da população na Guerra Civil, na Primeira Guerra Mundial, no Holodomor, na Segunda Guerra Mundial. Então, é algo muito triste. E aí a gente vê o que é a capacidade do ser humano de ser resiliente, de superar a si mesmo e ter crença e sobreviver. E por isso tem o dia da tragédia e tem o dia da esperança e o dia do júbilo. E hoje é um dia de júbilo pelo registro dessa história daqueles que, grande parte no Brasil, escaparam daquela tragédia ocorrida no século XX e vieram enriquecer a cultura brasileira. Parabéns ao Diego, André Choma, Natalita e ao Emílio Gaudeda. Eu acho que hoje nós estamos dando só um primeiro passo com esse lançamento. Dia 15 está marcado o lançamento presencial em Curitiba, juntamente com a Fundação Cultural de Curitiba, e eu acho que o lançamento desses livros, ele abre uma porta para nós fazer uma série de discussões na comunidade, de conferências, em universidades, e assim por diante. Então, Mnoha e Mnoha Yalita. Muito obrigado. Obrigado, Vitório, pelas palavras. Agora vamos ouvir, né, os nossos convidados. Quem gostaria de falar primeiro? Boa noite. Os livros, né? Diego, Thalita, né? Fazem um bate-bola vocês dois, hein? Boa noite. Primeiro eu queria agradecer, em nome de todo o trio aqui, o convite para participar desse evento. Agradecer ao Vitório, que foi uma pessoa iluminada que apareceu e que deu várias ideias para a gente fazer o livro, uma parceria para lançamento virtual, lançamento presencial, agradecer do coração. E é um livro que foca na homenagem dos 130 anos da imigração ucraniana no Brasil. É um livro que foca muito na questão cultural, como já foi abordado anteriormente, e como essa cultura foi se reinventando e se adaptando em solo estrangeiro durante esses 130 anos. Para isso, como a gente trabalhou? A gente fez pesquisas históricas, usou até cartas enviadas para os primeiros imigrantes, com a nossa grande historiadora Thalita Steniuk, entrevistas com imigrantes e descendentes mais contemporâneos, para poder entender como que a cultura, a tradição ucraniana se manteve e se reinventou durante esse período. Portanto, a obra registra como os ucranianos construíram suas vidas em território até então desconhecido, quando vieram para cá, e pretendem resgatar todo esse processo histórico da imigração e de como que esses aspectos culturais, aspectos tradicionais foram mantidos, foram preservados na comunidade. A gente costuma brincar que é um livro homenagem à etnia ucraniana por todas as contribuições, todo o legado social, todo o legado cultural, todo o legado econômico que a etnia construiu para o nosso Paraná, para o nosso Brasil como um todo. Então, a gente só tem que fazer uma homenagem mesmo à obra, e conta com o grande prefácio do presidente da representação central ucraniano-brasileiro, que é o Vitório Sorochuk, né? Ela é dividida em 5 capítulos, como já foi mencionado no começo, da Fundação Sobrevoo mesmo, assim, que o primeiro é um capítulo mais histórico, focando no processo de imigração, nas dificuldades da adaptação e nas perseguições ali durante o regime do Estado Novo, que o idioma foi proibido, toda coisa foi impossibilitada para os imigrantes de outrora. E o segundo capítulo registra quais são os principais elementos étnicos da cultura ucraniana. Explica um pouco como são essas tradições, essa cultura ucraniana e o que foi mantido aqui no Brasil. Aí o terceiro capítulo, a partir de pesquisas históricas, a gente procura mostrar como se deu a perpetuação cultural dos imigrantes que chegaram aí naquela primeira onda migratória ainda, as dificuldades que sofreram, os preconceitos enfrentados ali no final do século XIX, quando eles desembarcaram no Brasil. E o quarto capítulo mostra como que os ucranianos que chegaram após, ali, de forma mais contemporânea, as 2 grandes guerras mundiais, mantiveram as suas tradições e foram se adaptando gradativamente em solo brasileiro.
E por último, a gente tem uma cereja do bolo, que é uma coisa muito curiosa, que é um glossário cultural, um dicionário cultural, e que mostra os principais costumes, os principais termos. É um livro didático, é um livro histórico ao mesmo tempo, é um livro reportagem ao mesmo tempo, ele é um pouco de tudo para homenagear essa etnia tão importante que foi e é para a Constituição do Estado paranaense. E para o Estado brasileiro, obviamente, né, para o país como um todo. Então, só tenho que agradecer mais uma vez a tudo, ao espaço para a gente poder falar, convidar quem estiver aqui em Curitiba para ir no evento presencial no dia 15, vai ser no Solar do Rosário, ali na região do Largo da Ordem, e o livro está à venda, está aqui na minha mão, vocês conseguem ver certinho, aqui, e ele como que eu posso apontar assim, é um livro que pretende manter viva por muito tempo a cultura assim, ucraniana no nosso Brasil. Né? É um livro para homenagear essa etnia, homenagear todas as pessoas, os seus descendentes. Um livro que leva o selo aqui dos 130 anos da imigração ucraniana, selo oficial do evento. Ele está à venda nas livrarias Curitiba, na livraria do Chaim, na livraria Vertov e na Arte Letra. Tá no site, já coloquei, tem no link do YouTube ali a conversa, a venda, a edição impressa do livro no site da editora, e também está à venda na versão online na Amazon. Coloquei também o link. O livro foi feito com recursos próprios, a gente não, infelizmente, por causa da pandemia, inviabilizou para conseguir parcerias, então a gente bancou a obra, acreditou na obra, e espero que vocês gostem, de verdade. Assim. Gostaria de passar agora para a Thalita, para ela complementar o que eu falei, e senão eu não vou parar de falar. Falo, não paro. Bom, eu primeiro queria agradecer a todos que participaram, né, do livro, de alguma forma, objetivamente ou subjetivamente. E, assim como eu, o trio, né, a gente espera que o livro ajude, de alguma forma, na preservação da cultura dos descendentes de ucranianos no Brasil e contribua também na manutenção da ucraniedade dessas pessoas, pois são um grupo com uma memória em comum. E o livro é uma forma de reviver um passado ainda bastante presente nessa comunidade, pois aquilo que é lembrado tem vida. E nós, descendentes, só ocupamos os lugares onde estamos hoje no Brasil graças aos nossos antepassados que decidiram emigrar em busca de uma vida melhor. Senão nós não estaríamos aqui hoje celebrando os 130 anos da cultura ucraniana no Brasil. Então, eu agradeço, falo também em nome do trio, que nós só temos a agradecer a todos os envolvidos, em especial ao Vitória, ao Unicentro pelo evento e a oportunidade do lançamento. E fica aqui o nosso muito obrigado e o nosso convite para que conheçam a nossa obra, né? Estamos à disposição. Muito obrigada. Então, agora vamos ouvir o senhor Emílio Galdeda, que foi o tradutor das duas outras obras, né, que estão sendo lançadas nesse momento. Então, Emílio, a palavra é sua. Agradeço pelo ter aceito o convite. Estamos ouvindo. Muito boa noite. É com grande prazer e também com grande contentamento que recebi esse convite de poder apresentar os meus livros, a minha tradução dos livros, nesse 6º simpósio do Unicentro de Irati. Bom, esses livros foram escritos ainda na época do fervor da imigração para o Brasil. Então, eles transmitem naturalmente como é que era o ambiente na saída da Ucrânia para o Brasil. O Gil já falou muito, o Vitório já falou também, então praticamente não há mais muita coisa a falar do conteúdo. Esse livro, Aventura Brasileira, em ucraniano, é Brasilitsky Harast, escrita por Andrei Tchaikovsky, há 130 anos passados, então é bem original. E outro é Vila Sem Juízo, é um anedotário, uma crítica, um sarcasmo, falando das aldeias, como era o aldeão naquela época, o aldeão ucraniano. Né?
Bom, a capa do livro, pode ver aqui, veja aí, é um navio a vapor, solitário, numa baía tranquila do Atlântico. Mas, na verdade, essas águas não eram tranquilas na época da imigração. Ler esse livro é reviver os sustos e as incertezas dessa aventura vivida pelos avós, nossos avós, bisavós, de muitos brasileiros de origem ucraniana. As páginas são bem diagramadas, linhas bem distribuídas, tamanho de letras que tornam agradável a leitura, não precisa de lupa. Digo isso porque quando no lançamento do outro livro, de outra tradução, da Corvo Negro, do livro chamado, veio o senhor, comprou o livro, adquiriu o livro durante o lançamento, olhou, capa bonita, tal, abriu o livro, mas a letra é muito miúda, isso ninguém gosta de ler, isso eu acho que é verdade. Hoje, para ler nem a Bíblia com letrinha que a miudinha, ninguém gosta de ler, tem vontade de ler. O conteúdo desse livro faz aqueles aventureiros desventurados do passado de 130 anos, hoje esquecidos em cemitérios, muitas vezes abandonados, como o da colônia Ipiranga, por exemplo, no município de Araucária. Olha só, esse está baixando. Vejam só, isso aqui é uma lápide de um cemitério da colônia Ipiranga, no município de Araucária, onde a colônia era forte antigamente em termos de imigrantes ucranianos. Até havia um destacamento imitando os cossacos, era uma colônia ativa, etc. Veja como ela se encontra hoje. Isso é um cemitério dentro do mato, dentro do capinzeiro, dentro de cipueira, etc. E o que está escrito, vejam só o que está escrito nessa lápide. Isso está gravado, ou melhor, não gravado, está esculpido numa pedra. Tu quer dizer em ucraniano aqui, se bem que é um aqui ainda colonial daquela época, porque aqui em ucraniano é tut, mas aqui está escrito como ele escrevia na época. Tut, Opochevaitsa Boja, Rabá Boja, Olena Zimowska, Rodela Savstimnaisa Tohrudня Roku 1919 року упокоїлася в Бозі 6 липня 1911 року. Isso são fotos de Sônia Avelar e Gustavo Ambrósio. Eu me apoderei, de certa forma, me apossei dessa... O que quer dizer essa gravação? Quer dizer o seguinte: aqui descansa o servo de Deus, a serva de Deus, Olena Zimowska, nascida em 18 de dezembro de 1819 e descansou na graça de Deus dia 6 de julho de 1911. 1911. Veja, nasceu em 1819 e faleceu em 1911. Então, se ela nasceu em 1819, 1919 fez 6 anos, 200 anos, 1919, 100 anos, depois de 1919, 310 anos que eles estão lá. Um outro cemitério, também existe, bom, veja, outra pedra, essa deve ser a lápide, também veja no capinzal que está, também está escrito aí, claro, em letras cirílicas, em ucraniano antigo, aqui descansa
o servo de Deus, Paulo Zimowski. Aí não dá para ver, nascido em um capim que não é possível a leitura. Fora esse cemitério da colônia Ipiranga, no município de Araucária, existe outro em Castelhano, na Serra do Mar, quase da mesma situação. Imagine em quantas colônias antigas ucranianas estão abandonados os cemitérios daqueles heróis que hoje digamos, devem estar estremecendo, sabendo que nós estamos revivendo ou lembrando da tragédia daquele tempo. Bom, esse era o conteúdo do livro. Mais ou menos o conteúdo do Aventura Brasileira. Bom, o outro livro é um livro anecdotário, também escrito há 130 anos, tem uma capa muito bem feita, ilustrada, tirada do original só pelo design aperfeiçoado. Tem na capa que os personagens que constituem, fazem parte das anedotas daqui, e no verso, a casa daquela época. Como eram as casas daquela época? Eram paredes feitas de capim, fibras de capim ou de junco trançadas e depois preenchidas com massa de argila. E o telhado, a cobertura feita de palha de trigo ou de esteio costurado. Alguns corajosos daqueles primeiros imigrantes tentaram fazer as mesmas casas aqui. Essas casas eram chamadas de lipljanka. Lipljanka por quê? Lipeta é colar, é emassar, etc. Pessoalmente, eu conheci uma lipljanka dessas na colônia Visconde de Guarapava, perto do cemitério da colônia Visconde de Guarapava, em Prudentópolis. Não sei se ela existe mais. Mas assim se vestiam e assim eram as casas naquela época. Bom, as páginas desse livro também são bem legíveis, linhas bem dispostas, não precisam de lupa. Inclusive, até as figuras, tem figuras, se alguém gosta de letra grande e figura, as figuras são originais, tal qual saíram no livro há 130 anos atrás, 130 anos. Igualzinhas são copiadas as figuras. Bom, o conteúdo desse livro é o inverso deste outro. É uma sátira desclassificando a ousadia daqueles camponeses aventureiros e aventurados. A maioria da sociedade ucraniana naquela época, naquela região ocidental da Ucrânia, se opunham a essa imigração. Não tanto por ter compadecer dos coitados dos camponeses, mas principalmente entre os latifundiários, por perderem a mão de obra fácil. Havia também gente contra na igreja, no ensino, administração pública, os presidentes de aldeia. Hoje nós não temos presidente da colônia aqui no Brasil, mas lá toda aldeia tinha o seu presidente e que tinha muita autoridade. Os presidentes de aldeia não teriam nem emitir, se negavam ou demoraram a emitir um documento para que ele pudesse sair da aldeia. Até a intelectualidade se preocupou com esse assunto. Tanto é que Andrei Tchaikovsky escreveu esse livro, o Sede Volkov escreveu contra esse livro. E não só esse, há mais. Eu desse Vitória já falou já hoje, escreveu para o Brasil, que já foi traduzido e publicado pela Sociedade dos Amigos da Cultura Ucraniana. Depois tem o livro de Timóteo Bordulac,
titulado João o Brasileiro, em ucraniano, Ivan Brasiliec, Eis para onde vamos, ó infeliz, Kude me pidemos e as cegonhas. Depois tem o Yuri Varnit, com a novela A Sorte Além do Mar, e esse o Sem Juízo. Né? Bom, onde adquirir esse livro? Esses 2 livros. Como falou do outro livro, também posso dizer onde podemos... Por enquanto, só pode ser adquirido na editora e livraria do Chaim, mas é para adquirir para ler, e que ter a sua biblioteca, e não para, simplesmente para fazer fundo de fotografias ou de vídeo, como alguns políticos fazem, né? Bom, por enquanto é o único. Todo mundo sabe onde fica a livraria do Chaim. Fica perto da reitoria, na rua General Carneiro, 441, ao lado da reitoria. Mas se alguém mora longe, digamos, em Prodintópolis, em outro lugar, o Chaim me garantiu. Basta entrar online com ele ou simplesmente telefonar e pedir o livro, ele envia pelo correio. Então, é o que eu tinha a dizer sobre esses 2 livros, que muita coisa a Vitória falou, todo o Gil falou, então era isso. Obrigado. Agradeço aos autores, a autora, né, Thalita, transmitindo também o agradecimento ao Andrei Coma, que também fez parte do livro, né? Eu compartilhei ali o link da editora para o livro físico e o link do livro virtual na Amazon, né, do Ucrânias do Brasil. Né? Aí eu não consegui... Se o Vitório puder me passar, por favor, o link para a livraria do Chaim, né, para as pessoas que quiserem adquirir os livros traduzidos pelo Emílio Gaudeda, né, porque os convidados não conseguem publicar links aqui, o StreamYard. Né? Então, daí pode passar para mim e eu publico aqui. Senhor Jorge Ribka, gostaríamos de ouvir umas palavras suas, por favor. Obrigado pela sua presença. Na verdade, eu só tenho elogios e agradecimentos. Elogios pelo que está sendo feito, o que foi feito por esses lançamentos de suma importância para homenagear esta comunidade nos seus 130 anos de Brasil. Uma comunidade formadora do Estado brasileiro. Agradeço por todo esse trabalho. Agradeço ao Unicentro por propiciar nesta ocasião exatamente esta mostra, um pouco desta mostra do que foi esse trabalho magnífico dos 3 autores e da tradução de Emílio Gaudeda. Agradeço ao Unicentro por esta ocasião, aos professores, à diretoria, parabenizo a todos eles, a todos vocês, e parabenizo a representação central, que sempre colabora em todas as atividades que representa os ucranianos no Brasil. Todas as entidades, principais entidades ucranianas fazem parte da representação central, as entidades religiosas, greco-católica, a ortodoxa, as entidades culturais e sociais do Paraná, Santa Catarina, São Paulo. Realmente a representação central representa a comunidade ucraniana brasileira. E o senhor Vitório realmente é o hetman nessa jornada que ele tem levado
muito bem, muito bem. E nesta data, 130 anos de nossa imigração, aqui em São Paulo somos muito menos, mas estamos presentes, estamos trabalhando, inclusive, para essa divulgação, a preservação de nossa cultura, a divulgação desta nossa cultura, presentes com entidades social, cultural, presentes com igrejas e com um grupo de danças que eu faço parte e tenho a honra de dizer que neste ano também festeja os seus 60 anos. O Grupo Kim de São Paulo festeja seus 60 anos de fundação, vindo de um grupo de teatro há mais tempo. Agradeço a todos os participantes, parabenizo, agradeço a todos os internautas que estão nos acompanhando e é para vocês, porque sem a presença do público, dos interessados, realmente não haveria necessidade de nós estarmos nessa live e o professor Clodo Gil ter que mudar rapidamente em função do ataque dos hackers que nós tivemos no início da transmissão. Só isso. Em meu nome, como presidente da Sociedade Ucraniana Brasileira Unificação, aqui em São Paulo, e como cônsul honorário da Ucrânia em São Paulo, muito obrigado. Valeu, agradeço a todos. É realmente um privilégio estar aqui com pessoas que dignificam a sua origem, a sua identidade, o seu orgulho de ser parte desse povo, né, que atravessou o oceano para vir fincar suas raízes aqui nesse solo brasileiro, que ao mesmo tempo foi hospitaleiro e foi severo. Eu quero registrar aqui algumas manifestações que estão no chat, né? A Larissa Galdeda está falando: oi, padrinho. Emílio Galdeda, né? Está lá acompanhando, né? O pessoal dando boa noite, parabenizando, algumas pessoas lamentando o ataque que nós sofremos e realmente foi lamentável, foi complicado, mas essas coisas acontecem para a gente ter história para contar também, né? A Solange Orestin manifestando parabéns pelo livro, ansiosa para ler, né? A Luciane Costa, nossa professora, parabenizando os autores. Mais aqui. O Ismael lembrando aqui, né, que a Vila dos Sem Juízes tem desenhos originais, né? Solange, novamente, parabéns, Galdeda, pelas traduções. Dorotei Galdeda fazendo sua saudação em ucraniano. Vitaimo Psich Autorio, parabéns pelo livro. Então, eu compartilhei aqui os links, né, para os ouvintes, né? Nós estamos agora com 20 assistindo esta transmissão no YouTube, né, 20 pessoas, né? Vitório, o Mariano Tchaikovsky, eu não sei se ele está nos assistindo, mas você mandou o link para ele entrar? Mandei, eu acho que talvez ele tenha dificuldade, porque nesse horário ele talvez tenha se deslocado para a casa dele, que ele mora em Campo Largo, né, numa chácara. Sim, é uma pena, né, que ele estava lá pronto para participar e, de repente, nós tivemos aquele infortúnio. Mas é isso, eu estava entrando em contato com a Marileia aqui, né? A Marileia está encerrando agora ela acabou de mandar aqui
parabéns pelos autores. Ela está encerrando agora um simpósio, né, e ela me disse que daqui uns 20 minutos ela poderia entrar, mas ela já está mandando aqui os parabéns previamente, né? Então, deixo a palavra aberta aí, né? Se alguém tiver alguma pergunta para os autores, pode fazer a pergunta no chat. Deixo a palavra aberta aí, se os autores quiserem complementar mais alguma coisa. Thalita, Diego, Emílio. Né, mas eu gostaria de dizer uma coisa. Ontem à noite nós tivemos uma sessão da comunidade polonesa pelos 150 anos. E veio uma grande escritora da etnia polonesa, Letícia. E, inclusive, tem uma obra dela que transformou-se numa grande série pela TV Globo, né, A Casa das Sete Mulheres. E ela descreveu o processo dela de começar a escrever e escrever. E me parece que a leitura desses 3 livros, ela é também uma fonte de inspiração para outros escreverem sobre os seus avós. Eu, há muito tempo, vinha me preocupando com essas coisas, de dizer assim, mas como que a gente veio, como eles vieram, como foi a viagem, o que deixou aqui. E eu acho que essa noite resolve essas duas coisas, porque os 2 livros traduzidos dizem como foi lá que eles saíram e vieram, um pedaço disso, e o outro diz assim, o que ele construiu e deixou. Então, isso muito, muito animado. Eu tinha até, nesses tempos, buscado, encontrei um livro de Edmondo de Amicis, um jornalista italiano, que no ano de 1891 entrou num navio saindo de Gênova com 1.700 italianos que veio até a Argentina. E ele descreve em detalhe como foi a entrada no navio, como foi a viagem, como era a coisa e tal, tudo. E depois nós temos a obra do Giovanni Rossi, também, que chega em 1891 com os italianos anarquistas, e como foi a viagem de Gênova ao Rio, como foi a passagem no Rio, como a subida de Curitiba, como a viagem de carroção daqui a Palmeira, que a gente vai em 1h15, levou 2 dias. Então, isso é incentivador, então me parece que essas 2 obras, essa leitura, poderá fazer com que cada um de nós sonhe e faça um itinerário de como foi a viagem de nossos avós. Microfone desligado. Desculpa, pessoal. Olhando para muita coisa ao mesmo tempo aqui. Então, Solange Melnick fizeram um momento especial, muito orgulho. Né? A Ana Mônica Staripravo, Luciano Costa, mais uma vez, obrigada pela participação de todas e todos. A Júlia, parabéns aos autores. A Marileia, como já mostrei aqui, ela dizendo que está em outra atividade, ela não vai poder entrar, então o Diego mandando o recado aqui, né, para todos que estão lá no YouTube, né, e esperando que gostem do livro. Então é isso, meus caros. Viu, Gil? Oi. A Solange veio aqui dando parabéns, orgulho, né? Mas nós temos orgulho de um trabalho que a Solange do Grupo Barvínico está fazendo também. Eles estão fazendo uma série no YouTube da culinária, e de outros costumes sobre o Natal, né, que logo todo mundo pode assistir, que se completa esse trabalho que eles estão fazendo no YouTube com a obra aí do André Schumann, da Thalita e do Diego, né? E assim mesmo, é impressionante que estão surgindo iniciativas desde Maringá, Campo Mourão, Roncador, Cascavel, né, Pato Branco, né, Guarapuava, aqui em União da Vitória, né, com o Wilson Kutwiski, né, um inventor de coisas, ali em Santa Catarina, com a nova associação Ivano Francó, cursos de culinária, não sei o quê. Então, nós estamos
num processo de ebulição. Nós temos uma juventude nova, sabe? Veja só que do Poltava saiu um jovem, né? E que impressionou, ele começou a cantar, ele se entusiasmou, inclusive, numa viagem que nós fizemos em 2011 para a Ucrânia, e se revelou um dos grandes tenores do Brasil, que é o Vittorio Scarpi, né? Quando se vê a qualidade dos nossos corais de igreja, né, seja o coral do Poltava, do Barvínculo, lá de Prudentópolis, né, das igrejas, tudo, eu acho que nós estamos vivendo um período assim de uma nova geração, o que a Ucrânia está proporcionando, na medida que hoje nós temos instrumento como esse, né, de fazer uma reunião virtual, e essa piazada nova, tudo fica fuçando no YouTube, na internet, e resgatam lá do fundo do baú suas histórias, né? Eu recebi essa semana também um livro lá de São Paulo, né, da comunidade Chimansky, né? E que contando tudo sobre também a cultura, fazendo o seu resgate, né? Eu acho o seguinte, nós estamos vivendo um momento assim que, se a gente juntar todas essas pedras, todo esse pessoal que está inovando, tudo, né, é de uma extrema felicidade. Eu acho que esse conjunto tudo faz muito, muito lindo os 130 anos da imigração ucraniana no Brasil. Valeu, muito obrigado. E agora, eu acho que, encerrando a nossa transmissão, eu devo confessar uma coisa para vocês, que é a primeira vez que eu uso o StreamYard. Tá? Por isso que eu estou aqui mexendo um pouco, né, transitando as telas. Então, foi assim meio no improviso, né? Mas a gente conseguiu salvar, né, esse evento tão importante. Então é para isso que a gente está aí, né? Trabalhando, né, nos bastidores e procurando fazer o melhor, né, inclusive para minimizar os impactos, né, de coisas desagradáveis que acontecem, como aconteceu. Então, agradeço a todas e todos que estiveram nos acompanhando lá no YouTube. Eu, aqui, em nome da coordenação do 6º Simpósio Internacional de Estudos Eslavos, quero agradecer aos autores dos livros, ao Vittorio, nosso Hetman, que está sempre com a gente, sempre na parceria. Agradecer aí a parceria, né, dos mais diversos pesquisadores que nos acompanharam, né, que apresentaram seus trabalhos durante o simpósio, que participaram das oficinas, do webinar para professores de língua ucraniana, né, que nós conseguimos a participação do MIOC, do Instituto Internacional de Educação, Cultura e Relações com a Diáspora, um contato que foi intermediado sempre pelo nosso Hetman, né, o Vittorio Sorochuk, que tem sido um incansável aí nessa tarefa de preservação da cultura ucraniana, de preservação do patrimônio cultural tão importante. Agradeço a todas e todos, vou encerrando por aqui, e entrem em contato, né, com a coordenação, em nome da professora Marileia, coordenadora do Programa de Extensão Núcleo de Estudos Eslavos. Eu agradeço novamente e espero que possamos nos encontrar em outras oportunidades. E lembre a todos, Clodogil, dia 15 de outubro, 19h30, no Solar do Rosário, em Curitiba, lançamento novamente dessas obras de forma presencial. Então, quem está aí sedento para comprar, dia 15, vão estar os livros lá, os 3 livros. Mostrem suas obras aí. E autografado. E autografado, porque, né? Autografado. Tira foto com os autores para postar, inclusive. Né? Mostra seus livros para a câmera aqui. Quem quiser online pode mais longe, desconto na Amazon. Emílio, um pouquinho mais longe lá, só um pouquinho.
pouquinho mais longe. Isso, o outro do outro lado ali. Só não cubra seu rosto. Vamos ajustar aí. Espera aí. Tenta colocar os dois do lado do rosto, assim. Aqui assim, ó. Tenta colocar os dois aqui assim. E mais para trás um pouquinho. Aí tá bom. Beleza. Lá vai. Ok. Deixa eu registrar aqui. Beleza. Vou só salvar para não perder, né? É isso aí. É isso aí, gente. Muito obrigado. Valeu. Agradeço. Muito obrigado mesmo. Agradeço pela paciência. Por salvar a sala aí, professor. Obrigado. Obrigada. Agradeço pela paciência, peço mais uma vez desculpas, né? Acontece, e ainda conseguimos segurar um público bom mesmo com o corrido, né? Então, temos ainda 21 assistindo, né? Chegou até 30 e poucos, que era o público que estava lá anteriormente, então foi ótimo, não teve perda. Legal, ótimo. Na Dobranic. Na Dobranic. Na Dobranic. Дякую вам. Dobranic. Що вона краще була? Навзаєм.